Com o aumento das temperaturas, a onda de calor e o risco de incêndio, estará o país e os portugueses preparados para o que aí vem? É o que vamos saber com os convidados desta noite. José Cardoso Pereira, especialista em incêndios, professor catedrático do Departamento de Engenharia Florestal do Instituto Superior de Agronomia. Está connosco também Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros, e Helena Toda Brito, dermatologista. Muito boa noite aos três e muito obrigada por estarem nesta edição da noite. José Cardoso Pereira, eu começaria por si, tendo em conta as previsões para os próximos dias e os perigos. O que é que nos espera? Espera-nos uma situação que realmente exige todas as precauções no uso do fogo e a máxima contenção, evitar a todo o custo poder despoletar situações que serão muito difíceis de controlar. Sobretudo à medida que se vão sucedendo, que vai passando o tempo com estes dias muito quentes e secos, cada vez vai ficando mais disponível para arder, gradualmente vegetação de maiores dimensões. Nos primeiros dias está mais seca a erva fininha, as folhas finas e etc. E se houver um fogo, pode ser bastante rápido a progredir, mas não será muito intenso, porque essencialmente a vegetação que está mais seca é essa. À medida que se vão acumulando vários dias muito quentes e secos, vão ficando gradualmente mais secos e, portanto, mais fáceis de queimar, vegetação cada vez de maiores dimensões. Portanto, lá para o fim do fim de semana, até podem já nem ser os dias mais quentes, mas como vêm em resultado já de uma acumulação de vários dias, pode haver circunstâncias que favoreçam a propagação de grandes incêndios e de alta intensidade. Eu vi uns mapas recentes. E vamos mostrar esses mapas e vamos acompanhando com a sua explicação. Começamos pelo dia 14, está por ordem, e estamos agora a ver esse mapa. Certo. Pois no dia 14 era o que eu dizia, portanto a situação vai-se agravando gradualmente e, portanto, tem um efeito cumulativo, e à medida que o tempo passa, a disponibilidade das quantidades de vegetação para arder vai crescendo. Aqui ainda temos o litoral com níveis de perigo de incêndio mais baixos, mas o centro e o interior já estão com níveis extremos e mesmo excepcionais. Nessa zona que está com perigo meteorológico extremo e excepcional, logo no primeiro dia do período, estão algumas áreas que não ardem há períodos de tempo consideráveis e, portanto, aí concilia-se as condições meteorológicas preocupantes com disponibilidade abundante de vegetação que poderá arder em incêndios de grande intensidade. E à medida que vamos avançando nos dias, podemos agora passar para o gráfico seguinte. No dia 15 o cenário já muda completamente e aumenta muito mais a zona onde temos risco extremo, excepcional e também muito alto. Pois, e começa a aparecer o excepcional na costa alentejana e no maciço da Serra de Monchique, não é? Há ali uma deslocação e olhando para o somatório das duas, do extremo e do excepcional, está a alargar a área nestas condições, com uma extensão e uma severidade que até confesso que é preocupante, porque faz lembrar um bocadinho a situação de 15 de outubro de 2017. Que foi das mais extremas que já se registaram e vai-se agravando, quer dizer, o litoral a norte do Tejo e sobretudo o noroeste e partes também do distrito de Bragança parecem ali menos preocupantes, mas o menos preocupante é o muito alto, não é? Portanto, o resto do país é que está todo numa situação... Dia 16 a situação já complica e depois no dia 17, o gráfico que vamos ver seguidamente, este é que é o dia que será mais preocupante. Exatamente. E também para mim é o mais preocupante de todos, não só pela extensão
das áreas nas categorias extremas e excepcionais, mas porque esse deslocar para o oeste, a aproximação da costa do nível extremo, sobretudo, vai se sobrepor com áreas florestadas importantes que foram relativamente menos afetadas pelos fogos de 2017, portanto ali desde, digamos, da Serra da Aire até a zona de Pombal, depois o Caramulo e por ali acima, chegando até a partes mais litorais do Alto Minho. Lá está a tal coincidência que eu falava de zonas que estão com bastante vegetação, algumas delas que não arde há um período de tempo já relativamente longo, conjugada com estas condições meteorológicas muito extremas. Portanto, todo o cuidado será pouco para evitar, eu mencionei aqui, diabo seja cego, surdo e mudo. Mas já vamos falar desse okay. Trauma que todos nós temos relativamente a 2017 e das lições que retiramos dessa tragédia ou não. Para já, Sra. Bastonário, e com este calor que já se vai fazendo sentir, as casas do país estão preparadas para estas altas temperaturas? Não, infelizmente não. Eu gostava de dar aqui algumas notas que são importantes. Portugal ocupa a 4ª posição na Europa, a contar de baixo, numa questão que é o índice de pobreza energética. No fundo, é a incapacidade... E é a 4ª posição numa lista de 28. De 28, de 28 atrás de nós está a Eslováquia, a Hungria e a Bulgária, e muito distante de nós está, por exemplo, a Roménia. Isto é uma questão que tem a ver com a incapacidade das pessoas terem conforto no inverno e no verão. Portanto, 19% da população portuguesa, ou seja, cerca de 1,9, 2 milhões, está em situação de pobreza energética. O parque edificado anterior a 2016 apresenta desconforto durante 95% das horas anuais. Quer dizer que as casas são antigas, e para não falarmos daqueles mais antigos, da época de 50, 60, que também estão. E há uma estimativa das casas que deveriam ou que necessitam de intervenção? Sim, e de serem a estimativa depende um bocado, mas não falhamos muito, falamos entre 3 a 4 milhões de focos, portanto andará por aí, andará por aí. E há um índice muito, muito interessante, que é o índice... EDPI, que é o Índice Europeu de Pobreza Energética e Doméstica, que está associado ao PIB per capita e, curiosamente, traça uma linha nítida entre os países do Norte e os países do Sul, e aí vê-se perfeitamente quem é rico e vive bem e quem não é rico e vive mal. Depois, a ADEN, que certifica as habitações, chegou à conclusão que 75% das habitações que certificou são ineficientes do ponto de vista energético. Tem a classificação C. O mínimo legal para a habitação é B-. O frio é responsável por 40% das mortes no inverno. 20% dos portugueses dizem que têm a casa fria no inverno, e apenas 12% admitem que as casas são confortáveis. Portanto, temos aqui uma tarefa gigantesca. A Universidade Nova de Lisboa, há um ano passado, há um ano e meio, fez um estudo em que estima em 25 mil milhões de euros repartidos entre os Estados e famílias para reabilitar os edifícios de primeira habitação. Neste momento é óbvio que há uma série de iniciativas em curso e o Governo tem dado alguma atenção a esta questão, nomeadamente há uma estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios que estima uma necessidade de 7,67 mil milhões de euros até 2040. São tudo números astronómicos, números muito grandes. Há também medidas de apoio. Ainda há dias foi anunciado uns vales de eficiência, que são 100 mil cheques no valor de 1.500 euros. Também há um programa dos edifícios mais sustentáveis, que se dirige para a adaptação de mudar janelas, mudar portadas, impermeabilizar edifícios, mas portanto, isto também exige um esforço da parte, quer dos residentes ou proprietários, e, portanto, isto é uma tarefa gigantesca que nós temos. Efetivamente, temos um parque degradado, temos um parque habitacional longe de ser confortável, e eu recordo só, em Portugal ainda há pessoas a habitar em casas de telha-vã. Isto, muita gente não diz nada. Telha-vã é uma casa em que as pessoas entram,
olham e veem as telhas no teto e à noite vem a lua e veem as estrelas. Não tem qualquer tipo de revestimento. Vivem e dormem enrolados em cobertores. Aliás, há muita gente que no inverno está em casa com um cachecol, conforme agora nos próximos anos não vão saber o que fazer. E se vierem para a rua, como era hábito no Alentejo, virem para a rua até de madrugada à espera que o tempo arrefecesse, vão com certeza ser confrontados com mais calor ainda. Portanto, isso realmente é dramático em Portugal. As pessoas que têm ar-condicionado ou têm uma casa devidamente isolada não percebem com certeza o que é o oposto a isso, mas é a realidade que nós temos no nosso país. Doutora, no próximo fim de semana há regiões do país que vão chegar aos 45 graus de temperatura, são 13 graus acima da média. Nestes períodos de mais calor, há riscos, há doenças de pele que podem surgir? Quando falamos da relação entre calor e pele, portanto entre calor e dermatologia, há dois fatores principais a considerar. Por um lado, é o efeito direto da transpiração, ou seja, quando as pessoas têm maior calor, as temperaturas são mais elevadas, as pessoas transpiram mais e há doenças de pele que agravam por isso. E, por outro lado, existem doenças de pele que são consequência da maior exposição solar. Quando está mais calor, as pessoas, para se tentarem refrescar, têm maiores comportamentos de idas à praia, idas à piscina, o que vai fazer com que aumente a exposição ao sol e isso também traz outro tipo de consequências. Começando pela consequência da transpiração, o aumento da transpiração é responsável pelo agravamento de algumas doenças de pele, nomeadamente doenças inflamatórias como acne, a foliculites, que é a inflamação dos folículos pilosos, a miliária, que no fundo é a obstrução das glândulas sudoríparas e que causa uma erupção cutânea. Portanto, existem algumas doenças inflamatórias que podem agravar, nomeadamente também o intértrico, que no fundo é uma inflamação ao nível das pregas. As pessoas, quando transpiram mais, a transpiração acumula-se ao nível das pregas, por baixo do peito nas senhoras, nas axilas, nas virilhas. Isso pode causar uma irritação da pele. Isso no grupo das doenças que podem agravar devido à transpiração. Depois, se falarmos da maior exposição solar, a todos nós sabemos que, quando está mais calor, as pessoas vão mais à piscina e à praia e não podemos esquecer que esse tipo de comportamentos tem risco acrescido em termos de exposição solar. Quando a pessoa vai à piscina ou à praia, regra geral, vai menos vestida, portanto temos maior superfície cutânea exposta ao sol. Por outro lado, também o contacto com a água também aumenta o risco da exposição solar. Não só porque vai fazer com que o protetor solar aplicado tenha menor tempo de permanência, portanto ele é removido mais facilmente, mas também uma pele molhada tem maior risco de queimadura solar do que uma pele seca, devido ao efeito lupa das gotículas de água na superfície da pele. O tempo da exposição solar também é geralmente superior quando as pessoas estão na praia ou na piscina e, por outro lado, também existe a radiação refletida. Não podemos esquecer que quer a água, quer a areia vão refletir a radiação solar. A areia reflete cerca de 20% da radiação solar, a água reflete cerca de 5%. Portanto, nesses contextos de praia e de piscina, temos não só a radiação que vem por cima, mas também a radiação refletida. Isso vai fazer com que aumente a exposição. Exatamente. Portanto, nestes contextos, tem que ser os cuidados mais acrescidos em relação à proteção solar. E já vamos falar sobre outras doenças e outros perigos em concreto. José Cardoso Pereira, há pouco vimos ali o cenário e o dia mais preocupante, no dia que poderá ser o mais quente do ano. Com estes cenários, com estas elevadas temperaturas, é possível evitar grandes incêndios? É possível evitar que voltemos a viver cenários semelhantes ao de 2017? Houve um trabalho que foi feito depois disso e estamos agora mais bem preparados? É possível, mas como eu já tinha dito, não me importa nada de repetir, todo o cuidado é pouco, não é? Fez-se muita coisa desde 2017, mas havia tanto para fazer que ainda faltam aspectos essenciais. Nunca se tinha tratado do problema do fogo no espaço rural português de uma forma tão integrada e como um sistema, articulando as competências e as responsabilidades das áreas da agricultura, do ambiente, da administração interna, da economia, tudo isso. Também se avançou bastante na melhor articulação de organismos operacionais como o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, a Proteção Civil, a GNR. Hoje em dia funciona de uma forma
flui muito melhor e mais a informação entre eles, agem de forma mais coordenada e, portanto, aí houve claramente progressos substanciais. Foi criado um sistema nacional para a gestão integrada do fogo rural, que tem um plano nacional de ação, com um conjunto muito extenso de programas e medidas bem articuladas entre si, orçamentadas, etc. Portanto, foi feito imenso trabalho de reorganização institucional, de melhoria da governança do sistema e do problema, e foi feito um volume muitíssimo substancial de trabalho coordenado pela AGIF, para a Agência para a Gestão Integrada do Fogo. Só que eu atrevo-me a dizer que isto embora tenha sido um esforço enorme, é a parte fácil do trabalho. Porque a parte difícil é agora confrontarmos com o facto de que cerca de 97% da área da floresta pertence a privados, muitos deles muito pequenos proprietários, e, portanto, para que estes programas, estas medidas, estes planos tenham transposição para o terreno, o Estado não pode fazer isso de sua exclusiva iniciativa. Tem de criar os estímulos e as motivações para que os proprietários privados assumam como seu o problema e tomem o passo fundamental, deem o passo fundamental, que é passar a, portanto, intensificar a gestão da floresta, fazer com que uma fração maior da área que temos de floresta seja de facto gerida e que não pode ser gerida de uma maneira muito fragmentada. Um proprietário que tem meio hectare decide tratar a sua floresta aqui, meio quilómetro à frente há outro que tem 1,5 hectares que faz outra coisa, mas aquilo é desgarrado e desarticulado. Quando nós nos confrontamos com fogos de 1.000, 5.000, 10.000 hectares, isso não leva a lado nenhum. E, portanto, agora o grande passo a seguir é mobilizar os proprietários para aproveitarem, para se organizarem, para aproveitarem as oportunidades que estão a ser criadas, para gerirem áreas suficientemente extensas de território, de uma maneira coordenada e articulada entre eles, para transformar a paisagem, transformar o território de duas maneiras. Quando se fala em transformar o território, as pessoas quase por sistema assumem que estamos a falar que a floresta não tem de ser assim, tem de ser com espécies completamente diferentes. E não é só isso. Há vantagens nisso, em alguma medida, mas transformar a paisagem é sobretudo transformar a sua vulnerabilidade ao fogo, e pode-se reduzir bastante substancialmente a vulnerabilidade ao fogo, continuando com um território rural, com floresta industrial, produtiva, a produzir matéria-prima para a indústria, com o pinhal e com o eucaliptal. Em alguns sítios é indispensável, e isso é claríssimo, reduzir a área de floresta, ter menos floresta para a ter gerida mais intensivamente e menos vulnerável ao fogo. Se a coisa for bem feita, o objetivo não é ter muita área de floresta, o objetivo é ter a matéria-prima, os bens e os serviços, que não são só madeira, são também serviços de ecossistema, coisas mais intangíveis, mas elas não é quanto mais área de floresta tivermos, mais vamos ter desses bens e serviços. Não, porque se ela estiver improdutiva e a arder com uma frequência absolutamente insustentável, a área até pode ser excessiva. Nós precisamos de ter menos área nos sítios mais adequados e geridos de uma maneira estratégica. Portanto, nós em espécies em que, por exemplo, hoje em dia temos, 900.000 hectares, se calhar com 700.000 hectares bem geridos, que é aquilo que seremos capazes de gerir, obtemos mais produção, com maior segurança para um fluxo contínuo de matéria-prima, porque as áreas vão arder menos, e com maior segurança para as populações que vivem nesses espaços rurais. Senhora Bastonário, olhando para os passos que têm que ser dados, já referiu que há uma tarefa gigantesca pela frente, enumerou algumas iniciativas, mas o que é que ainda não foi feito que Portugal já poderia ter implementado? Olha, permita-me continuar um pouco a conversa do seu professor, porque é professor de Engenharia Florestal. E isto tem a ver com uma coisa. Em Portugal, durante muito tempo, desinvestiu-se nos engenheiros florestais e na engenharia florestal. Ainda há dias andei na zona de Lausanne e vi uma casa dos guardas florestais.
Isso é uma espécie que se extinguiu e não existe. E, portanto, quando há uma falta de aposta e até, eu diria que reduzir a importância que os engenheiros florestais e as pessoas ligadas à floresta têm na gestão destes assuntos, o resultado não pode ser bom. E, aliás, viu-se bem quando os voltaram a chamar, que há poucos, porque, inclusive, a profissão deixou de ser atrativa e os alunos não procuram muito esta especialidade de engenharia. Quando se começaram a chamar os técnicos para fazer esta intervenção, a partir de 2017, os resultados estão à vista e, efetivamente, eu acho, pessoalmente, que as coisas estão em boas mãos. Mas, efetivamente, nós, em relação às questões que estamos a assistir, que isto tem, por um lado, a ver com fenómenos cíclicos, porque essas ondas de calor sempre existiram, atenção. É óbvio que as alterações climáticas têm vindo a agravá-las. E recentemente saiu o relatório do IPCC, que é preocupante. Demonstra claramente aquilo que já estávamos à espera, que a temperatura aumentou a 1,07 graus por causa da atividade humana, mas o preocupante é que diz que há 40% de possibilidades de, nos próximos 5 anos, subir até 1,5 graus. Esse grau e meio era a meta otimista do Acordo de Paris para 2050. Atenção. Era que 2 graus até 2050, mas fazer um esforço para chegar a 1,5 graus. Quando o relatório diz que isso pode acontecer dentro de 5 anos, alguma coisa está mal. E, portanto, também, repare, a população mundial, isto tem causas antropogénicas e tem outras causas. Nós estamos a caminho dos 8 mil milhões, alegremente. 8 mil milhões de pessoas que povoam o mundo e despovoam o mundo em termos de floresta, em termos de biodiversidade. Temos que dar de comer a essa gente toda. Temos um problema gravíssimo, que é os recursos hídricos. Não só a escassez, devido às secas e à falta de precipitação, mas também devido à degradação dos próprios recursos hídricos. Portanto, nós estamos num caminho que eu diria que, se não atalharmos e não pensarmos um pouco e se não pararmos todos, é suicida. A questão agora que é o desafio fundamental nisto, é que o problema não é local, e Portugal até está a fazer um bom trabalho no que toca à descarbonização, no que toca às metas, no que toca a acompanhar tudo o que a Europa diz e os grandes planos e as grandes metas, etc. Isto é um problema que é global, porque quem já passou numa cidade como a cidade do México, ou em Bangkok, ou em Pequim, ou noutra cidade dessas, sabe bem o que é aquilo em termos de fumarada. Em termos de indústrias, nós andamos, o Ocidente andou durante décadas, um século, a enviar para países periféricos aquilo que não queríamos cá. Tal como alguns países da Europa fizeram em Portugal, puseram cá as papeleiras à beira-rio, à beira-mar a poluir as nossas coisas. Os grandes produtores mundiais deslocalizaram as indústrias poluentes para esses países. E para dizerem que tinham a casa limpa, mas quando no fundo consumiam o que era produzido aí. Só que esse problema persiste nesses países. E esses problemas, ao persistirem aí, é um problema que é global, porque o ar gira todo, a atmosfera gira, as correntes e as correntes de ar e todos estes movimentos das frentes quentes e frias alteram-se. O anticiclone dos Açores já não era o que foi. E, portanto, nós estamos aqui com um problema muito complicado, que ou há uma concentração global para resolver as coisas, ou não vamos conseguir ultrapassar isto. Terá de ser uma concertação global, mas como disse há pouco também, Portugal está no fim, digamos, da linha no que diz respeito a algumas questões. Portanto, o que é que Portugal pode fazer para tornar ainda mais eficientes as casas também? Que passo é que pode dar? Que medida é que podem implementar? Estamos a fazer muito. É um facto que o parque está degradado. A construção nova é diferente do que era a antiga. Até há pouco tempo ainda se cometiam aqui alguns erros. E eu hoje sei que as fachadas de vidro são com vidros especiais e vidros isolantes. E, portanto, mas é normal nós vermos edifícios que têm 10, 15 anos com fachadas de vidro que esteticamente são muito agradáveis, mas são consumidores de energia, que é para aquecer, que é para arrefecer conforme a estação do ano.
E, portanto, são esses passos que eu diria que apostar na eficiência energética é fundamental, mudar e apostar na eficiência energética é consumir menos energia para aquecer e para arrefecer, o que quer dizer que temos que mudar completamente a forma como os edifícios estão concebidos e como foram feitos. E, portanto, é essa a aposta que isso é gigantesco, são os tais 25 mil milhões de euros. Portanto, isso vai ser um trabalho que vai demorar décadas e até lá vamos ter que continuá-lo sempre, porque se nós nunca o começarmos, nunca o atingiremos. Podemos queixar que estamos atrasados ou que demora. Mas olhando para os restantes países da Europa, realmente nós estamos muito atrás de outros e efetivamente, sendo nós dos países mais pobres da Europa, mesmo assim somos dos países, é melhor ser dos mais pobres dos mais ricos do que ser o mais rico dos mais pobres, atenção, é uma diferença grande. Nós temos que continuar nesta alocação de verbas e de financiamentos para estes fins, tal como para a floresta, obviamente, são caminhos que encetamos e que descobrimos em que estamos mal e, portanto, há que atalhar caminho e continuar a fazer um trabalho baseado em técnicos. Isto não é um trabalho político, é um trabalho político sob aconselhamento dos técnicos. Mas o tempo da política não é o mesmo do tempo dos técnicos. Infelizmente não é. Isso. Infelizmente não é, mas também depende muito dos políticos, porque infelizmente os políticos às vezes aprendem à custa própria a ouvir o que os técnicos dizem. E ultimamente tem havido, em alguns casos, essa inversão. E essa inversão é fundamental. Doutora, já falámos um pouco sobre a forma de controlar algumas doenças ou reações relativamente ao calor excessivo, mas sabemos quando falamos de proteção que o cancro da pele está muitas vezes associado à exposição solar sem esse tipo de proteção. Qual é a importância de vigilância quando temos temperaturas tão elevadas à porta? O cancro de pele realmente é a doença mais grave associada ao sol. A radiação solar está comprovada, a radiação ultravioleta é um carcinogénio que está classificado pela Organização Mundial de Saúde como um carcinogénio do grupo 1, o que significa que existe uma evidência inequívoca de que causa cancro em humanos. E realmente o principal fator de risco para o cancro de pele. O cancro de pele é o cancro mais frequente. Em Portugal, todos os anos são diagnosticados cerca de 12 mil, 13 mil novos casos de cancro de pele, dos quais cerca de 1000 são melanoma. Melanoma é o cancro de pele mais grave e é responsável por cerca de 75% dos casos de morte provocados por cancro de pele. Mas há sinais que devem fazer soar os alarmes, há alterações, há características que as pessoas devem ter em conta? Todas as pessoas devem fazer uma vigilância dos seus próprios sinais. É muito importante conhecermos a nossa pele, conhecermos os nossos sinais, uma vez que o diagnóstico precoce é essencial e altera drasticamente o prognóstico do paciente. Um cancro de pele, quando diagnosticado numa fase inicial, é curável na maior parte dos casos. Quando é diagnosticado tardiamente, se estivermos a falar, por exemplo, do melanoma, que é o cancro de pele mais grave, o prognóstico já será muito pior. Portanto, é muito importante as pessoas fazerem o autoexame dos próprios sinais, tentar fazer a cada 2 meses, avaliar os sinais e tentar detectar se existe algum diferente. As características a que todas as pessoas devem estar mais atentas são nomeadamente aquilo que nós chamamos de sinal patinho feio. No fundo, é um sinal que é diferente dos outros. Todos nós temos um padrão de sinal. Em algumas pessoas é um castanho mais claro, em outras pessoas é mais escuro. Se houver um sinal que se destaca, que é diferente dos outros, é um sinal para estar alerta. Deve ser procurado de imediato o médico dermatologista. Outros aspectos a ter em conta, o ABCDE, que todos nós devemos conhecer também, e que ajuda a fixar quais são as características a que devemos estar mais alerta. E que é o quê, concretamente? O A é a simetria, ou seja, metade de um sinal é diferente da outra metade. B de bordos, ou seja, um sinal que tem os bordos irregulares. C de cor, é um sinal que tenha várias cores, por exemplo, castanho, preto, às vezes até áreas vermelho ou branco. D de diâmetro, que é um diâmetro superior a 6 milímetros, e E de evolução, que é um sinal que está a evoluir, ou seja, a alterar ao longo do tempo. Sempre for detectado algum sinal com estas características, ou que seja diferente dos outros, deve ser procurado de imediato o médico dermatologista. Por outro lado, mesmo por rotina, era aconselhável todas as pessoas, uma vez por ano, mostrarem os sinais ao
médico dermatologista para ver se é possível fazer uma detecção precoce caso exista já alguma alteração. A vigilância é sempre o mais importante. José Pereira, temos estado a falar sobre o risco de incêndios, o facto do país estar preparado para enfrentar uma eventual nova vaga, mas nós temos assistido nos últimos dias a imagens muito chocantes que nos chegam de vários países europeus, situações semelhantes às que se vivem neste momento na Grécia, eventualmente na Turquia. Há alguma hipótese daquelas situações se replicarem em Portugal ou são cenários completamente... Claro que podem. Claro que podem. Podem perfeitamente acontecer cá. Temos características muito semelhantes de padrões de ocupação da terra, de tipos de vegetação, não tanto na Turquia, mas na Grécia e em Itália também situações de abandono rural, de despovoamento dos espaços rurais e, portanto, redução da intensidade do uso da terra com acumulação de cargas de vegetação que ninguém toma conta e, portanto, ficam vulneráveis a arder, podem perfeitamente acontecer situações dessas cá, de diferentes tipos, quer em áreas mais predominantemente florestais, que foi em boa parte, ou na grande maior parte, o que aconteceu em 2017, mas também outra situação muito preocupante, e aquele mapa do dia 17 foi um dos aspectos em que me chamou a atenção, com a deslocação de perigo meteorológico muito elevado para o litoral, nas zonas onde há maior densidade populacional, naquilo que nós chamamos de zonas de interface urbano-rural, portanto, onde áreas densamente vegetadas estão praticamente adjacentes a zonas com maior densidade de ocupação urbana e de povoamento, que é o caso na faixa litoral, que não tem os quilómetros e quilómetros ininterruptos de floresta que temos, por exemplo, no Pinhal Interior, mas tem manchas suficientemente grandes na vizinhança de núcleos urbanos grandes que podem criar problemas graves, não só do ponto de vista de perda de património florestal, mas de ameaça de vidas humanas. E quando olhamos para estas manchas preocupantes, como assim o definiu, faz-nos pensar se não será uma tragédia anunciada, uma tragédia previsível. O que é que pode ser feito quando somos deparados com esta conjugação de fatores e com um dia que sabemos que será extremamente quente, com um risco bastante elevado? Cuidado máximo, responsabilização individual de cada um de nós e vigilância por parte das autoridades. Isto é a última linha. A prevenção e o trabalho que não é o conjuntural, é o estrutural, é o estratégico. Foi feita uma coisa, ou tem vindo a ser feita uma coisa de nível intermédio, digamos, que é a proteção das zonas envolventes, muito imediatamente envolventes das povoações, com as limpezas de mato e tratamento da vegetação à volta das aldeias e vilas e etc. Mas, no caso de condições meteorológicas tão extremas, podem ocorrer fogos com uma intensidade que mesmo esses tratamentos poderão, em algumas situações, não ser suficientemente eficazes. Ainda voltando a referir a situação de 2017 e de outubro do verão de 2017, temos que nos lembrar, não foi um único incêndio, começou em junho em Pedrógão, depois desceu um pouco mais para sul, depois foi havendo fogos ali no Pinhal Interior e depois em 15 de outubro houve os grandes incêndios que se... Mas o que eu quero dizer é que num único verão ardeu de forma contínua desde Abrantes, digamos desde o Rio Tejo até às portas de Viseu, até a Tondela. Portanto, podia-se ir de Abrantes a Tondela sem sair da área queimada, e isto são mais de 150 quilómetros. É isso que nós não podemos ter, mas é isso que é pesadíssimo e é extremamente difícil de mudar, trabalhoso e demorado, Quando diz que é trabalhoso e demorado é porque não falta só
A nível da prevenção, falta também muita educação neste sentido? Falta mobilização dos proprietários, muitos dos quais já não vivem naquelas zonas. Às vezes há várias gerações e eu tenho estado envolvido nos últimos 4 anos com um grupo, num trabalho para um grupo de proprietários rurais de uma freguesia do concelho de Góis. É uma freguesia com 10 mil hectares, a área da cidade de Lisboa. 60% da área da freguesia ardeu em 2017, no espaço de um dia. E há ali um grupo de proprietários que, a certa altura, diz: não, nós temos que mudar de vida, isto não pode continuar assim, é absolutamente insustentável. E vieram ter com a universidade e nós temos estado a fazer um trabalho de planeamento e de mobilização das pessoas para, de facto, voltar a tornar daquilo uma zona florestal produtiva, mas de uma maneira bastante diferente. A área tinha cerca de 95% ocupada por floresta. Nós já lhes dissemos que isso é insustentável e que é preciso reduzir substancialmente, criar clareiras, criar espaços de contenção. Mas repare, nestes 10 mil hectares há milhares de proprietários, alguns dos quais não são mobilizáveis, não sabemos quem são, mas há ainda assim um núcleo de pessoas suficientemente ativas e motivadas para que a coisa está a avançar, já criaram uma estrutura, uma organização para gerir a floresta de forma coordenada e agrupada, estão a começar a candidatar-se a fundos e a financiamentos e a prazo de alguns meses começará a haver intervenção no terreno. Mas é preciso replicar às dezenas e às centenas estas iniciativas de escala rural, de escala local, para que a coisa de facto se transponha para o terreno. Não sejam só os planos, os programas, os mecanismos de financiamento, mas que eles de facto encontrem um destinatário que lhe pegue e que comece a transformar o território. E ao nível de engenharia e nas preocupações que já manifestou, Sr. Bastonário, quais são os fatores que podem fazer a diferença? Do que é que depende esta mudança? Vamos ver, a floresta é um bom caso. A floresta é uma riqueza e os resíduos da floresta, a biomassa, é uma riqueza, é um combustível e é aproveitável. E, portanto, há aqui uma questão, é que efetivamente as pessoas tenderam a abandonar a floresta, e a floresta, como foi dito e bem, 97% é privada. O Estado tem uma quantidade mínima, uma área mínima de floresta. As pessoas, quando não oferem rendimentos da floresta, nomeadamente os pequenos proprietários, eles não podem fazer a limpeza. Isso é como a questão da degradação da habitação. Enquanto se pensou que os senhorios é que deviam ser os promotores da habitação, com rendas baixíssimas, conduziu à degradação do parque habitacional, tal e qual. Portanto, nós cometemos erros, sabemos que os estamos a cometer e continuamos a insistir neles. E, portanto, o que se passa na floresta, há que fazer, efetivamente, um trabalho do género que o Sr. Professor indicou, e há exemplos disso, há capacidade para se fazer, a engenharia sabe como é que se há de fazer. Aliás, as tecnologias hoje que há para monitorizar, para acompanhar, para fazer, há tanta ferramenta à mão e há tanto meio de fazer as coisas que há que dar também uma volta na gestão estatal e na visão em relação a estes assuntos. Porque há conhecimento instalado em Portugal, há capacidade. Possivelmente hoje não há mão de obra que chegue, mas não há mão de obra em nada, porque as pessoas, a mão de obra... Mas o que falta é só mão de obra? Mão de obra, e também vou falar na mão de obra especializada, que era o que eu estava a falar há bocado. A falta de atratividade para estas áreas conduziu a que os jovens não gostem de tirar estes cursos, eles gostam é tirar cursos que lhe garantem outro tipo de emprego ou que lhe garantem uma remuneração maior, se bem que são todas baixas. Mas de qualquer forma, eu acho que há que continuar neste caminho, e a questão que eu estava a dizer o nosso convidado, é uma visão ideal e uma visão ajustada às necessidades, e temos que insistir neste caminho e temos que ter quem ouça quem sabe e quem ouça o que é fazer, é planear, é saber para onde é que queremos ir, saber quanto tempo é que demoramos a fazê-lo, quanto é que custa e como é que vamos lá. É assim que os engenheiros pensam.
E porquê é que isso não foi feito até agora? É porque em Portugal, infelizmente, o planeamento é uma arte que desapareceu. Eu sempre ouvi dizer que quem tem pouco dinheiro tem que planear bem e saber usar o dinheiro. E isso foi feito, temos que o reconhecer, no tempo do Estado Novo. Temos grandes exemplos de plano de rega, os planos de rega do Alentejo, uma série de investimentos na floresta tão bem, e a partir de uma determinada altura deixou-se de fazer planeamento em Portugal. Ao deixar-se de fazer planeamento, não se sabe para onde é que se quer ir e qualquer vento é bom, de maneira que aquilo anda-se um pouco à toa e chega-se a um porto incerto, que neste caso é mau, ou foi mau. Temos novamente que subir as velas, procurar os ventos certos para sabermos para que porto é que queremos ir. E, portanto, é um pouco isto que está aqui em causa. Doutora, muito rapidamente, num minuto, se conseguir, como dermatologista, que recomendações é que pode fazer para estes dias que se avizinham? As minhas principais recomendações são em relação realmente à exposição solar, a ter os cuidados devidos de modo a conseguir ter uma exposição solar sem riscos acrescidos para a pele. O mais importante é mesmo evitar a exposição solar direta no horário onde a intensidade da radiação solar é superior, portanto entre o meio-dia e as 4, idealmente entre as 11 e as 5. Não esquecer que a proteção solar não é apenas aplicar protetor solar. Tão importante quanto a aplicação de um protetor solar são as outras medidas, nomeadamente a procurar a sombra, a procurar proteger a pele com vestuário adequado, chapéu de abas largas, óculos de sol, não confiar excessivamente no protetor solar, fazer a sua reaplicação a cada 2 horas. Sempre que a pessoa for à água, não se esquecer que mesmo um protetor solar que esteja classificado como resistente à água não é 100% resistente à água, portanto, voltar a reaplicar, mesmo que não tenham passado as 2 horas, se a pessoa mergulhou, deve voltar a reaplicar. Portanto, ter esse conjunto todo das medidas de proteção solar. São conselhos que nunca é demais relembrar. Muito obrigada aos três pela presença nesta edição da noite. Obrigado. E muito boa noite. Convite. Obrigada. Obrigada.